Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, tudo bem? Estamos começando mais um Mundo HQ, o programa que não está no gibi, mas que leva você para o mundo das histórias em quadrinhos e de alguns correlatos aí, desenho animado, qualquer coisa que lide com o tema. Bom, eu tinha prometido nas últimas edições, se você não viu, confira lá no YouTube da Educa TV, que tem tudo lá. Mas eu tinha prometido que a gente ia fazer um fanzine. Nas anteriores a gente brincou muito, mostrou lá todos os elementos, falou para você como é que você faz seu gibi, deu dicas. Estou supondo que você já fez a sua história ou vai fazer a sua história e agora nós vamos fazer um fanzine, que nada mais é que um gibi. Já vou explicar isso. Só queria responder antes uma pergunta, dessa vez não foi pelo Instagram. Eu encontrei uma pessoa, assim, encontrei na rua e já assistiu alguns dos nossos programas e perguntou para mim o seguinte: eu não estou entendendo por que você usa a camisa de um personagem quando você está falando de outro. Você estava falando do Super-Homem, estava com a camisa do Capitão América. Você estava falando lá dos quadrinhos, do Calvin, etc. Estava com uma camisa do Dragon Ball. Então eu falei, assista o próximo episódio que eu vou responder para você. Então eu vou responder. Hoje, por exemplo, eu estou com uma camisa do Penadinho, não vou falar de quadrinho da Mônica, de terror, nada disso. Por quê? Primeiro que não existe o tanto de camisa que eu precisaria ter para as coisas que eu vou falar, mas principalmente porque a ideia é fazer você ficar curioso mesmo sobre outras coisas. Então a gente mostra quadrinhos aqui na frente, quadrinho atrás, e na minha camisa eu faço propaganda aí de um outro personagem totalmente diferente. Assim você fica com um monte de informação para você ver coisas bacanas. Legal? Então vamos lá. Fanzine. Por que chama fanzine? Diz a lenda, tá? Eu não consegui, eu sinceramente conversei com um monte de gente a esse respeito, todo mundo conta essa história, mas ninguém sabe quem foi a pessoa que questionou e quem foi o questionado. Mas lá em meados dos anos de 1970, 1980, em algum momento ali, já existiam as chamadas Comic Cons, as reuniões de pessoas que vão lá para saber mais sobre quadrinhos, ver atores que fazem personagens de histórias em quadrinhos de desenho animado na TV, toda aquela bagunça como ocorre anualmente na CCXP, o Anime Fest aqui em Campinas e em outras cidades. Pois bem, e um dos autores de quadrinhos estava falando sobre a revista dele e todo mundo começou a dar pitaco. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ele foi ficando meio nervoso e falou assim, bom mesmo seria se todo fã pudesse fazer a sua própria revista e vocês fariam o que vocês quisessem. Então o que é fanzine? Fã vem de fanático, fã mesmo, fan, e o zine de magazine, fanzine, revista feita por um fã, né? E é exatamente isso que é a fanzine. A fanzine é um gibizinho que você monta na sua casa para vender as suas histórias, levar as suas histórias para os seus amigos e por aí afora. Você junta uma turma, faz um gibizinho. Não é porque as grandes editoras, elas publicam vários autores, etc. Mas é muito difícil para quem está começando, ou mesmo quem quer fazer por brincadeira, você levar em algum lugar para fazer o seu gibi. Então, faça o próprio. Bom, aqui nesse programa a gente falou, e aí talvez se você está assistindo pela primeira vez, você está se perguntando o que tem a ver história em quadrinhos com uma TV educativa. Porque a gente está mostrando para você, inclusive, como você pode usar em sala de aula história em quadrinhos. E se você acompanhou a gente até aqui, você já sabe que com quadrinho você vai desenvolver português, vai ensinar as pessoas a criar histórias, narrativa, você vai mexer com ciências, né? De repente pegar lá a tua aula de biologia e desafiar a sua turma a fazer um super-herói com aqueles poderes, com aquelas características, etc. Você vai mexer com todas as disciplinas, inclusive matemática, e para fazer um fanzine, você precisa de matemática. Nós vamos provar isso para você hoje. Porque assim, você já juntou toda a sua... e trabalhar em equipe, né? Que é o mais importante. Então você juntou lá uma turma, vocês estão fazendo o próprio gibi de vocês, tá? A professora pode estar trabalhando com os alunos, a própria classe está fazendo, na sua vizinhança, não importa. Cada um fez uma história. Então a primeira coisa que você vai fazer, e você tem que saber antes de começar, você precisa o número de páginas que você vai dividir entre as pessoas precisa ser par, lógico, né? Senão vai ficar uma página branca. Mas mais do que isso, precisa ser múltiplo de 4, porque toda revista, se você pegar, ela é um papel dobrado, né? Dobrado ali, eu pego o meu papel, dobro, consequentemente vão ficar 4 páginas, a gente já vai mostrar daqui a pouco até com uma revista para ficar mais fácil visualizar, né? Vão ser 4 páginas, e aí você tem que preencher essas 4. Se for 6, vai ficar uma folha solta no meio. Se forem 4 páginas, você vai dobrar, grampear e tá a sua revista lá. Vai ficar mais fácil de você entender daqui a pouquinho. Mas a primeira questão é essa. Junta a sua turma. Eu quero fazer um gibi de 8 páginas. Divide essas 8 páginas. Um vai ficar com... Pensa que tem uma capa também, né?
Ah, vai ficar um com metade da página aqui, vamos fazer uma página só de tirinhas. Poxa vida, eu pensei numa história, achei que ela ia ter 2 páginas, às vezes deu 1,5, ficou metade branca. O que eu faço? Faz uma ilustração, coloca uma charge, põe uma poesia, a revista é sua, você pode preencher ela do jeito que você quiser. Se você olhar aqui na frente, eu queria dar como exemplos, tá? E a gente vai depois dar uma folhadinha para vocês verem aí, mostrar algumas imagens. Mas olha só, desse lado aqui, você tem uma revista, tá? Que começou como fanzine, tá? 10 pãezinhos, também tem Girassol e a Lua, tá? Essa revista são 2 irmãos gêmeos brasileiros, muito conhecidos, um deles inclusive tem um seriado da Netflix, que é o Umbrella Academy, que os desenhos que inspiraram aquela história do seriado são dele. É o Fábio Moon, tá? E o Gabriel Baio, tá? Então dá para você ler histórias deles hoje e tal, e eles começaram assim, eles desenhavam muito, montaram lá o gibizinho deles e vendiam na escola, distribuíam para o professor e de repente criou um mercado, todo mundo queria ler, queria saber o que ia acontecer na próxima história. E aqui nós temos o Birazine, que é do Bira, que é um cartunista, a gente já falou dele aqui algumas vezes. Ele ia para a Coreia, ele juntou todos os trabalhos dele, charge, caricatura, misturou tudo, montou lá o gibizinho, grampeou e distribuiu para o pessoal na Coreia. Ele não tinha uma editora, ele mesmo fez o gibi dele com a obra dele. Você pode fazer isso também. Então vamos explicar para você um pouquinho melhor essa questão das páginas para você entender. Vamos lá? Bom, pessoal, para ficar mais claro... O quê? Ah, eu falei Rafael? Não, desculpa, é Gabriel, tá? Ah, o editor já corrigiu? Só porque ele chama Gabriel... Ah, então tá bom, beleza, é Gabriel, tá, pessoal? Vamos lá. Gabriel Baio, me confundo. Bom, então olha só. O que acontece aqui? Para exemplificar o que eu expliquei para vocês numa revista. Se você, a hora que você for fazer efetivamente o seu gibi, você vai colar as páginas do lado um do outro, né? Lembrando que você pode desenhar num papel maior. Eu sempre sugiro desenhar no A4, aí você dobra e fica um gibizinho menor, tá bom? Mas olha, aí proporcionalmente você reduz no computador, reduz no Xerox, não tem problema. Gente, se você vai montar e você colar a sua página, aqui é a minha página 1, é a capa da revista, né? Eu peguei uma revista aleatória aqui porque a minha religião proíbe que eu desmonte um gibi e eu vou desmontar essa revista, tá legal? Então olha só, se você pegar aqui, você tá vendo a página 1, a página 2, a página 3, a página 4 e assim por diante. Tem 36 páginas essa revista, lembra que eu falei que é múltiplo de 4 sempre para fazer a revistinha. Pois bem, se eu colocar a página 1 do lado da página 2, a hora que eu dobrar vai ficar uma bagunça, não vai ficar na sequência. Quer ver? Vamos exemplificar? Eu vou tirar o grampo aqui, ó. Eu vou até anotar aqui, ó, para vocês verem, que aqui é a minha página 1 e aqui é a minha página 2. E vou anotar que aqui é a minha página 36, tá bom? Tá anotado. Você percebe que a página 1, na hora de fazer a montagem, ela fica do lado da 36 e não da 2? E que a página 1 tem que ser colada do lado direito, tá? Ou para você que está vendo aí do lado esquerdo, né? É isso, tá? Então, olha só, sempre desse lado vai ficar uma página ímpar e desse lado vai ficar uma página par, tá? Para na hora que você montar, dar certo. Olha só, eu estou desmontando a revista, ó. A página 1 está do lado da 36. A página 2 vai estar do lado da 35. Tá legal? E assim vai. O meio da revista, a página, a soma das duas páginas, sempre vai ser o quê? O total do número de páginas mais 1. Peraí, está pintando uma equação, olha só. Como todo professor gosta de x, eu vou chamar o número total de páginas de x. Então vamos lá, vamos fazer uma equação matemática. X é igual a página par mais página ímpar, tá? O que você precisa lembrar? X, a gente vai dar uma definição para ele. X é igual ao total de páginas mais 1. Então, olha só, a tua página ímpar sempre vai ser colada desse lado, para a hora que você dobrar. Inclusive, pensa que ela é sua capa, ela vai ficar na frente, e a página par sempre vai ficar desse lado. Então, se eu quero fazer uma revista de 4 páginas, por exemplo, eu sei que o total de páginas mais 1 é 5. O que vai acontecer aqui? A minha página 1, a página ímpar vai estar sempre desse lado. Se a minha página 1 está aqui, a minha página 4 tem que estar aqui. 4 mais 1, 5. A mesma coisa vai acontecer. A minha página 3 vai estar aqui.
a minha página 2 vai estar aqui. 3 mais 2, 5. Você visualizar com 4 páginas é muito simples, só tem 4. Mas se você aumentar esse número e fizer uma revista, por exemplo, de 16 páginas, você sabe que a capa da revista, vamos lá, partindo pelo mesmo princípio, X é o total de páginas mais 1. Portanto, se são 16 páginas, agora o meu X é 17. Portanto, se a minha página 1 está aqui, novamente aqui fica fácil. Aqui está a minha página 16. Mas e se eu quiser, por exemplo, saber qual página vai combinar aqui com a minha página 13? Vamos lá, 13 é ímpar, vai estar sempre do lado de lá. Aqui a minha página é 13. Portanto, se a soma tem que dar 17, a minha página 4 vai estar aqui. E assim por diante. Você vai montar dessa forma, vai colar as páginas assim e dobrar e está pronto. Tem mais uma coisa, é claro que nós estamos na era digital. Eu gosto muito de pegar papel na mão, né? Todo mundo gosta de ler e tal, mas se você quiser, você também pode fazer essa revista em PDF. Mesmo aquele softwarezinho de flip, que você vira as páginas da revista no computador, ela vai precisar estar montada assim a revista, senão não vai bater nada com nada. Então essa fórmula, mesmo que você prefira o digital, você ainda vai usar. Então mais algumas coisas que eu queria falar para você. Lembra, o gibi que você vai fazer é seu. A arte é sua, da sua turma, se você está fazendo com uma galera. Lembrando algumas coisas importantes que eu falei antes. Primeiro, você não precisa fazer a sua história sozinho. Você desenha bem, tem alguém que desenha bem, uma pessoa pode ter a ideia, a outra pessoa pode desenhar. Uma pessoa pode simplesmente fazer o balãozinho e escrever. Dá uma olhada nas outras edições que a gente fez aqui para você para ver a ordem. A última edição a gente inclusive mostrou que você escreve primeiro, indica onde está o balão, indica onde está o personagem, que vai facilitar muito para você. Tem muitas, aqui vem para um lugar como esse espaço que nós estamos aqui, a Gibiteca. Aqui tem muita história em quadrinhos e tem fanzines também. Se você quiser se inspirar no fanzine de alguém, você pode se inspirar. Mas acima de tudo, às vezes a gente fica falando tecnicamente, soma aqui. Então, professor, legal você usar matemática para ensinar o pessoal a montar o gibizinho, a montar a revista. Mas lembra que se eu estou falando de história em quadrinhos, assim como se eu estou falando de educação, é importante aprender, mas é importante se divertir também. Se ficar chato fazer, você não vai aprender. Se ficar chato fazer, você vai falar, nossa, eu gostava de gibi até o dia que mandaram eu fazer um gibi. Não é isso. Brinca, se divirta com isso. Tá legal? Pois é. Agora, antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria te dar um aperitivo. Talvez você conheça o desenho que nós vamos falar. E por que nós vamos falar? Aliás, não vai ser um só, tá? Nós vamos falar de teoria da conspiração. Nós vamos falar sobre lendas, nós vamos falar sobre coisas que as pessoas falam sobre determinados personagens, sobre algumas séries que são malucas. A gente vai falar, por exemplo, desse desenho aqui. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. A gente também vai falar sobre Smurfs, vai falar sobre Scooby-Doo, vai falar sobre os desenhos dessas teorias malucas, né? Desenho, quadrinhos, né? Lembra que esses meios eles se intercalam o tempo inteiro. Mas vai falar também, vamos dar umas informações sobre de onde surgiram, não as lendas, mas de onde surgiram os desenhos. As lendas a gente pode especular um pouquinho. E lembrando também para você que você pode mandar a sua sugestão para a gente, você pode mandar a sua ideia, você pode mandar, inclusive, se você fizer o seu fanzine, manda para a gente mostra aqui. Para entrar em contato, você vai entrar em contato pelo Instagram da Educa TV ou pelo Instagram do Mundo HQ, ambos estão aparecendo aqui na sua tela. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com teorias da conspiração nas histórias em quadrinhos e desenhos animados. Vamos lá. Estamos apresentando Mundo HQ TV. Caiu na rede. Fique por dentro no que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.
voltamos a apresentar Mundo HQ TV. E aí, tudo bem? Estamos de volta para falar de teorias da conspiração. Na verdade, teorias malucas, gente que enxerga coisa que não tem nada a ver em desenho, em quadrinhos, isso é muito comum. Então eu vou começar, eu prometi aí, chamei a atenção de vocês para a Caverna do Dragão. A Caverna do Dragão foi um desenho de 1983 que mostrava algumas crianças ali que entravam num parque de diversão, né? Hank, Sheila, Bob, Presto, Diana, Eric, e aí tinha a Uni também, né, o unicórniozinho que aparecia. Eles entravam, óbvio que a Uni não entrava no parque de diversão, vamos por partes. Eles entravam num brinquedo e aí esse brinquedo, de repente, eles apareciam ali num mundo mágico. A abertura do desenho sempre era essa, né? E aí nesse mundo tinha orques, tinha criaturas mágicas e eles conheciam um sujeitinho pequenininho ali chamado Mestre dos Magos, que dizia que eles precisavam ajudar aquele mundo. O Mestre dos Magos dava arma para eles, né, armas diferentes, mágicas ali para eles combaterem o mal, né? E a partir dali eles tinham também um inimigo chamado Vingador, não sei se você se lembra, que era dublado pelo Orlando Drummond, que fazia o seu peru lá na escolinha do Chico Anísio, né, do professor Raimundo. E aí todos foram 27 desenhos, na verdade, durante 3 anos. E nesses desenhos eles sempre tentavam voltar para o mundo deles e aprendiam várias lições, mas nunca dava certo. No final, geralmente, inclusive, eles iam, a Uni se metia em algum perigo, eles voltavam para salvar a Uni e assim por diante. E aí o que aconteceu? Esse desenho acabou de repente, né, depois de 3 anos. Não teve episódio final. E aí inventaram que esse episódio final que não foi ao ar revelava que, na verdade, todas aquelas crianças estavam mortas, que teve um acidente lá na montanha-russa que eles entraram, eles morreram e eles estavam no purgatório. O Mestre dos Magos era o capeta. O Mestre dos Magos queria fazer eles ficarem ali. A Uni era um diabinho auxiliar, porque a Uni geralmente impedia eles de ir embora. O Vingador era, na verdade, um outro morto que estava ali, que estava tentando pegar as armas profanas deles para se livrar daquilo, para que eles pudessem ir embora. E Tiamat, que é aquele deus dragão, na verdade, Dragoa, ela é feminina, tá? Pelo menos no original, era Deus, porque Tiamat tinha 7 cabeças e Deus criou o mundo em 7 dias. Vai olhando. Pois bem, vou falar para vocês que tudo é uma bobagem nisso aí, tá? A gente consegue inventar tudo que a gente quiser relacionando com Lé, se a gente ficar nessas teorias malucas. Mas olha só, eu tive o prazer de entrevistar um cara chamado Marc Evanier. Marc Evanier era um dos roteiristas do Caverna do Dragão. Na verdade, eu liguei para entrevistá-lo, eu não me lembro se era sobre Gru, que ele participa, o Gru Errante, que é um personagem com o Sérgio Aragonés, que escreve e o Marc Evanier desenha, ou se era o Garfield, porque ele também é da turma do Garfield, ele é da equipe de criação do Jim Davis, que é o autor do Garfield. De qualquer forma, na conversa, ele citou que ele tinha trabalhado na Caverna do Dragão, eu depois até conferi, claro, a gente sempre checa as coisas até para não cair nessas lendas, né? E aí o Marc Evanier falou para mim assim, não, na verdade ele contou o que aconteceu e falou, inclusive o último episódio não foi filmado, mas eu tenho roteiro, você quer? Eu falei, claro que eu quero. Então, a primeira coisa que ele me explicou, que na verdade acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, chegaram para eles e falaram, vai ter que terminar. E aí eles pensaram num episódio final duplo, e nesse episódio final ia terminar com o Mestre dos Magos abrindo o portal para eles e falando, agora vocês podem ir para sua casa, mas tem muita coisa para fazer aqui ainda, se vocês quiserem ficar e ajudar nesse mundo, né? E por causa disso, por que eles terminaram assim? Porque se alguém quisesse continuar esse desenho que era tão querido, tão famoso, poderiam partir daquele pedaço. O que acontece, o que é revelado nesse último episódio, que é legal você saber? Primeiro, o Mestre dos Magos era pai do Vingador. O Vingador uma vez fez um feitiço lá que deu errado e atiçou toda a ira da Tiamat e a Tiamat, na verdade, transformou o Vingador naquilo que ele é, naquele monstro ali. E ele ficou com muita raiva do Mestre dos Magos, que ensinou ele toda a magia e por aí afora. A Uni era do Vingador. A Uni é o animal de estimação do Vingador. Então lá no final desse episódio, esse episódio começa com sempre, os meninos brigam, porque o Vingador propõe uma aposta para o Mestre dos Magos, e se ele ganhar, os meninos ficam para sempre. Se ele não ganhar, eles vão embora. E a partir dali, eles se dividem, porque uns querem ajudar o Vingador, outros acham que é uma armadilha, eles brigam. Durante o episódio, eles acham que uma turma morreu. E no fim, eles se encontram, quebram a maldição do Vingador, que volta a ser a pessoa que ele era. E aí o Mestre dos Magos abre o portal para eles voltarem. Se você quiser ler esse episódio, a gente vai pôr um QR Code aí para você, levando lá para o mundohq.com.br, onde eu traduzi na época esse episódio e ele está lá traduzido. Hoje você já acha talvez em outros lugares da internet, não sei porque eu nunca procurei, mas está lá para quem quiser ver, está aí o QR Code para você da história real do Caverna do Dragão. Vamos para o próximo?
Não, eu sei que é o sanduíche favorito do Elvis Presley, era pão com banana e peanut butter, né? Manteiga de amendoim. Era o sanduíche favorito dele. I'm strong to the finish, 'cause I eat big finish. I'm Popeye the Sailor Man. Pois é, o marinheiro Popeye também não escapou da teoria da conspiração. Olha só, as pessoas falavam primeiro que a Olivia era bulímica e anoréxica, porque ela é muito magra, provavelmente viciada em remédios que controlavam o apetite e por aí afora. O Popeye era viciado, o espinafre na verdade não era espinafre não, era alguma droga ali, tanto que quando ele não comia espinafre ele ficava muito fraco, era uma crise de abstinência, e quando ele comia de novo espinafre, aí ele ficava forte. E devia ter algum tipo de alucinação também, porque afinal de contas ele e o Brutus ficavam apaixonados pela Olivia, uma mulher tão feia, esquisita, magra, né? Falaram mais ainda, que o Popeye foi criado para inspirar as pessoas a se alistarem na marinha americana, porque lá o serviço militar não é obrigatório, então se você só vai para a marinha se você quiser, então a função do Popeye era esse. Gente, olha que maluquice. Primeiro, todo personagem de desenho é muito magro, é muito gordo, inclusive a Olivia e o Popeye, eles surgiram numa outra tirinha chamada Timble Theater, é do Cigar, tá? O autor chama-se Cigar, depois a gente fala mais sobre isso num outro programa, e lá tinha vários outros personagens magros, gordos, e vamos combinar também, né? O Popeye é um sex symbol, né? Caolho, com aquela boca desse tamanho, como que chama? O cachimbo dele é enfiado do outro lado da boca. Gente, é uma história, tá? É uma história, pelo amor de Deus. O espinafre fazia ele ficar forte, é fato, e inclusive ajudou a vender espinafre nos Estados Unidos, tá? Muita gente comprava espinafre para ficar. A ideia, inclusive, do autor é: espinafre é saudável, as mães têm dificuldade para fazer criança comer espinafre, comer brócolis e tal. Então essa era a ideia. Até porque, gente, o Popeye não era da marinha, o Popeye era um marinheiro. Inclusive em algumas histórias ele aparecia como pirata. Então como é que o Popeye ia incentivar alguém se ele está na marinha? Tudo bobagem. Vamos pro próximo? Olha, essa aqui é tão engraçada, mas tão engraçada que o pessoal até brincou com isso depois no live action do Scooby-Doo. Salsicha é viciado em maconha, Salsicha é maconheiro. Ora, é óbvio, ele se veste com calça boca de sino, com aquele cavanhaque, ele escuta um cachorro falando, ele vê fantasma e mais do que isso, ele vive com fome. É larica, dá fome depois que ele fuma maconha. Pessoal, vamos lá. Esse desenho é muito antigo. As roupas que eles vestem, primeiro que eu quero saber qual que é a relação entre ser viciado em uma droga e usar calça boca de sino, né? Mas as roupas que eles vestem são roupas típicas que os jovens usavam na época que esse desenho foi criado. A fome, qualquer adolescente tem muita fome, não precisa usar droga para isso. E todas as pessoas escutam o cachorro falando, não é só ele. Então tá todo mundo no desenho fumando maconha, né? Vamos parar com isso. Não tem absolutamente nada a ver essa história, mas é até engraçado porque realmente eles fizeram no filme uma cena lá que mostra tocando Bob Marley, né, que é sempre associado ao consumo, e saindo fumaça do forgão tocando Bob Marley. Aí quando entra dentro do forgão, na verdade eles estão fazendo um churrasco, mas foi justamente para insinuar, para brincar com essa lenda aí. Isso é que é torrar. Tem uma coisa, porém, que é muito curiosa do Scooby-Doo que eu queria contar para vocês. O nome não era para se chamar Scooby-Doo, né? Scooby-Doo, na verdade. Eles não sabiam como chegar ao nome do cachorro, tal, até que um dia um dos executivos do estúdio da Hanna-Barbera escutou Frank Sinatra cantando Strangers in the Night. E no final o Frank Sinatra fala Dooby-Dooby-Doo e o cara falou Scooby-Dooby-Doo e surgiu o nome. Quem matou os dinossauros? Pois é, Batman e Robin também não escaparam de uma lenda. E na verdade, talvez essa você já tenha ouvido, é muito comum. Batman e Robin são gays. Um primeiro ponto aí é essencial pra gente falar, tá? Não tem problema nenhum, não teria problema nenhum se eles fossem gays, é uma coisa natural. Algumas são gays, algumas pessoas são héteros, tem pessoas de todas as raças, todas as religiões, todas as orientações sexuais. Isso não é problema. Mas isso é uma lenda. E é uma lenda preocupante porque ela foi espalhada para tentar fazer censura e conseguiu fazer censura nos quadrinhos. Lá em 1954, eu já falei isso para você aqui, teve um sujeito chamado Frederick Wertham. Ele lançou um livro chamado A Sedução do Inocente. Ele dizia que os quadrinhos eram pior que Hitler, para você ter uma ideia.
Tá? O que ele dizia? Que quem lia histórias em quadrinhos era influenciado e ao ler histórias em quadrinhos, essas pessoas exibiam comportamentos criminosos e comportamentos estranhos. Né? Comportamento criminoso, para chegar a essa conclusão, ele foi lá visitar algumas cadeias americanas e ele viu que a maior parte dos presos lia histórias em quadrinhos. Por que lia? Porque quadrinhos era mais barato que livro, porque quadrinhos era mais fácil de ler, era mais divertido, mas ele chegou à conclusão que se a maioria lia quadrinhos, ele achou que era uma questão de causa e efeito. Ele falou, leem quadrinhos, por isso que são criminosos. Ou seja, se a maior parte das pessoas lá estivessem usando cueca azul, quem usasse cueca azul ia virar criminoso. Essa era a grande teoria dele. Mas tem pior que isso, ele começou a falar, se hoje existe preconceito, imagina nos anos 50. Então ele começou a falar que alguns personagens eram gays e podiam fazer crianças virarem gays. Engraçado, né? Parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Bobagem. Vamos lá. Pessoal, o que acontece? Ele falava que o Batman só se vestia de couro preto, só batia em homens, porque a maior parte dos vilões eram homens, dizia que não tinha namorada. Ele não leu muitos quadrinhos também para saber que tinha. Mas ele falava que o Robin era gay porque ele vivia vestido de roupas coloridas. Né? E mais, eles saíam à noite batendo só em homens, ele batia em homens porque na verdade era uma coisa reprimida, e aí voltavam para a mansão Wayne, onde aparecia Bruce Wayne, vestido no seu hobby de chambre, fumando um cachimbo, Robin ajoelhado aos seus pés, olhando com cara de admiração, numa mansão cheia de quadros, flores, e todo mundo sabe que quadro e flor é coisa de gay, né? Imagine você. E mais, para complicar mais ainda, o nome do Robin é Dick Grayson, e Dick em inglês é o apelido do órgão sexual masculino. Pronto, estava feito tudo. Pessoal, a roupa do Robin é colorida porque ele era um trapezista. Se você lesse a história, você saberia disso. Sim, ele ele prendia mulheres também. Ele era mais, na época, né, um cavalheiro não batia em mulheres, mas ele prendia mulheres, ele namorava. Tudo bobagem, tá? Mas eu falei que não tinha nada demais se fosse, e efetivamente teve vários Robins, tá? O Dick Grayson não era gay, mas o Tim, que é um dos Robins que veio depois, tá? O Tim realmente ele é bissexual. Isso foi revelado há pouco tempo. E qual é o problema? Nenhum. Tá legal? Vamos para o próximo? Que criticam, principalmente a grande teoria delas, é que a criança vai assistir e vai virar gay, como se alguém pudesse virar gay. Só que se fosse assim, os gays que assistiram todos os filmes da Disney tinham virado hétero, porque todos os filmes da Disney eram o príncipe e a princesa, era um casal hétero. Você conhece esse pessoalzinho azul aí que apareceu? Pois é, são os Smurfs. Também tem uma teoria aí maluca envolvendo os Smurfs, que olha, essa pra mim é uma das melhores. A história é a seguinte, o Gargamel, na verdade, ele come aqueles cogumelos, e aí ele tem alucinação e vê homenzinhos azuis. Tá? Então é isso, na verdade é uma coisa meio psicodélica. E tem mais. As pessoas falam assim, e outra, ele tá tão louco que ele acha que ele fez uma Smurf. Mas se ele fez a Smurfette, porque o Gargamel no desenho é ele que faz a Smurfette, e ele quer pegar os Smurfs, por que ele não simplesmente faz um monte de Smurfette e usa aquelas Smurfettes para as experiências, para o que seja que ele quer fazer? Pessoal, vamos lá. Os Smurfs, o nome original é Les Surfeurs, vocês vão ler aí, enfim. Eu não consigo pronunciar esse nome e eu pus no Google lá e apertei para falar, né? Apertei o símbolozinho lá e parece que ele dá uma gemidinha. Então eu não sei nem dizer para vocês como é que fala em francês. Eu vou falar, se eu pus no Google Tradutor e apertei o som, ele faz... É absurdo. Então vamos lá. Mas os Smurfs, tá? Foram criados em 1958 por um belga chamado Peyo. Eles eram personagens secundários de uma história, que eram duendezinhos ali que apareciam. Ele resolveu apostar nesses personagens, tá? Eles começaram a crescer. No Brasil, os primeiros quadrinhos dos Smurfs vieram em 1958. Não, perdão, em 1974. Em 1974 a gente já tinha revista dos Smurfs no Brasil. Na época chamava-se Duendes Strumps. Tá? Inventaram esse nome lá. Então os Duendes Strumps eram os Smurfs. E os Smurfs, na verdade, eles são duendezinhos, por isso que eles são azuis. O Gargamel não come o cogumelo é onde eles moram, pessoal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E aliás, tem muitas lendas de criaturinhas que moram em cogumelos. E por que o Gargamel não faz várias Smurfettes? Porque a Smurfette, se quem assiste o desenho vai saber disso, ele criou a Smurfette, ela tinha cabelinho preto quando criou, inclusive, é uma Smurf artificial.
ela foi depois transformada pelo Papai Smurf numa Smurf de verdade, quando ela provou o seu valor, tanto que ela fica com cabelo loiro quando ela é transformada de verdade. Tá? Mas se o Gargamel criar vários Smurfs artificiais, não serve, tem que ser Smurf natural para a fórmula dele. Tá? Então você vê, cada coisa uma mais maluca que a outra. Né? Ah, olha só, já que a gente está falando de teoria da conspiração, de paranoia, essa coisa toda, eu vou aproveitar para responder. Me perguntaram se eu gostei da Invasão Secreta, né? Uma das séries mais recentes aí que a Disney colocou lá, da série da Marvel, né? Estrelada pelo Nick Fury, né? E cara, eu achei... Primeiro eu vou falar do quadrinho para vocês, tá? O quadrinho, eu confesso que eu não gostei muito não. Na época, talvez relendo hoje eu tenha uma outra impressão. Mas a primeira impressão que eu e muita gente teve quando começou a falar que todos os heróis, ou boa parte dos heróis, poderiam ser Skrulls, um parênteses aqui, a gente fala Skrull aqui no Brasil, mas a pronúncia em inglês é Skrull, né? Quando começaram a falar, a minha primeira impressão foi que a Marvel estava fazendo um testezinho de mercado ali, dar um reboot em alguns personagens. Ou seja, o Wolverine não estava dando muito certo a história, mas esse Wolverine que você está lendo até agora, na verdade ele é um Skrull. O Wolverine de verdade estava no espaço, então ele ia dar uma zerada em alguns personagens. Não era bem isso, pelo menos na maior parte dos casos, em alguns sim, mas não vou ficar falando muito para não estragar também alguma coisa que pode ser reaproveitada no seriado. Agora, o seriado está muito bom, ele é muito nessa pegada de espionagem, de teoria da conspiração mesmo, vale a pena assistir, até porque, gente, você vê, Samuel Jackson é sensacional, né? O Samuel Jackson ficou tão bem de Nick Fury que nas histórias em quadrinhos, Nick Fury era um homem branco. E aí o Samuel Jackson incorporou de tal forma que a partir dali passou a ser um homem negro. Ninguém consegue enxergar mais de outra forma que não seja dessa. Por sinal, nós vamos falar lá em novembro, no mês da consciência negra, nós vamos falar um pouco sobre essa inserção de personagens negros que leva muitas vezes as pessoas a transformarem um personagem originalmente branco em negro, ou em asiático, né, em outras etnias para promover uma inserção. Mas depois a gente fala disso. Pessoal, então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Mundo HQ TV. Lembra que você pode ver todos lá no YouTube. A gente volta em breve. E queria agradecer mais uma vez ao pessoal aqui da Gibiteca Municipal de Campinas. Eu sempre fico insistindo nisso, eu convido vocês para verem. Todos esses gibis que vocês estão vendo aqui atrás, cara, aqui tem muita coisa bacana, é de graça, é um programa super bacana para você fazer quando você tiver um tempinho e ficar aqui se divertindo e passando o tempo, tá legal? E agradeço também, como sempre, a nossa Secretaria de Cultura e Turismo, que sempre dá uma força aqui para a gente nos programas. Até a próxima! Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.